Graça e paz, igreja. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Gostaria de meditar nessa noite no livro de 1 Samuel, capítulo 12, mas vamos orar antes. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, para que possamos voltar a congregar, Pai, para que possamos estar em união na Tua casa, casa de oração, Pai. Fala comigo, fala com os meus irmãos nessa noite, Espírito Santo de Deus, através da Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, espero que os irmãos estejam com saudade de mim e da minha família. Nós estamos com muita saudade dos irmãos. Em breve estaremos na casa do Senhor, casa de oração. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 12. Vou ler do versículo 1 ao 5. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. E eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei um boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presente, com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei? Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma na mão de ninguém. E disse-lhes: O Senhor seja testemunho contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunho de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Até aqui. Irmãos, estava meditando agora nos últimos dias no livro de Samuel, 1 e 2 Samuel. Eu confesso aos irmãos que eu gosto muito desse livro, porque depois da minha conversão, foi os 2 primeiros livros que eu li. E falou muito ao meu coração a história ali de Samuel, o nascimento dele, da mãe dele ser estéril, e de ter oferecido ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela ia entregar ele para o Senhor. Então isso me chama muito a atenção. E lendo esse texto aqui, o capítulo 12 de 1 Samuel, eu achei muito interessante. Samuel está falando para o povo, mostra para mim se eu roubei algum boi, algum jumento, se eu defraudei alguém, mostra para mim. Ele está falando ali do seu ministério. Só para contextualizar os irmãos, o que estava acontecendo ali no momento, o rei Saul ele estava celebrando a vitória sobre os amonitas. E a grande preocupação do profeta Samuel era que o povo tinha acabado de pedir um rei. Deus não achou isso correto, o profeta Samuel não achou isso correto. Então o povo chegou para o profeta Samuel e falou: nós queremos agora não lutar com as nossas mãos, nós queremos um rei que nos represente. Então Saul, celebrando tudo isso, o profeta Samuel achou que era uma grande oportunidade de o povo reconhecer que era Deus que estava dando a vitória, que o rei Saul só era um instrumento nas mãos de Deus, mas o povo não reconhecia isso. E isso entristeceu o coração do profeta Samuel. Desejo de Samuel era ver o povo voltar para o Senhor e honrar a sua aliança. O profeta Samuel, que é o que está no meu coração, eu queria falar da vida dele. Ele foi uma pessoa íntegra. Desde o seu nascimento, o cuidado da sua mãe, da mãe levar a roupa para ele estar servindo a Deus, de Deus ter chamado ele quando ele estava lá junto com Eli, e todas as coisas que ele foi fazendo e obedecendo a Deus. Então, quando ele chegou na sua velhice, ele começou a falar para o povo de Israel, né? Quando ele ia fazer aquela assembleia, nesse capítulo 12 de 1 Samuel, quando ele foi fazer essa assembleia para dar posse para o rei Saul, ele falou: eu sou uma pessoa
que eu não tenho nada nas minhas mãos, eu não tenho as mãos sujas. Então ele tinha um bom testemunho, ele sempre foi uma pessoa íntegra. E eu comecei a trazer isso para a nossa vida. Quando passar o tempo, né, em nossas vidas, os anos, e de nós olharmos para trás e saber, eu fiz tudo o que Deus pediu, eu fui uma pessoa íntegra, eu fui uma pessoa correta, eu vivi verdadeiramente em novidade de vida, como diz em Romanos 6,4. É isso que me chamou a atenção na vida de Samuel, e ele com toda a segurança, ele falar isso para o povo, e o povo confirmar, realmente Samuel, você sempre falou a verdade. Assim como Jesus, Samuel colocou-se diante do povo e perguntou, quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. O povo ouviu que Samuel disse e deu testemunho de que ele havia falado a verdade. Samuel era íntegro. É isso que nós temos que ser. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver que nós somos umas pessoas irrepreensíveis, que não tem o que falar, não tem engano na nossa vida, não tem nada oculto, nós somos transparentes, nós pregamos a verdade, nós glorificamos o nome de Deus aqui na terra. Nós representamos Jesus Cristo muito bem como igreja, como corpo de Cristo. Era isso que o profeta Samuel falou. É isso que nós temos que viver a verdade, para que não tenha o que as pessoas falar de nós, para que não sejamos mau testemunho, meus irmãos. É isso que Deus falou no meu coração e era isso que eu queria transmitir para os irmãos hoje nessa noite. Que nós possamos dar bom testemunho da nossa vida, que nós sejamos corretos com as coisas de Deus, com o serviço cristão, com a obra de Deus, de amar ao próximo, de servir ao próximo, para que passando ao longo das nossas vidas, nós possamos olhar para trás e falar, eu correspondi ao amor de Deus. Eu correspondi ao que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu preguei o Evangelho, eu preguei a verdade. Uma coisa que eu tenho no meu coração, meus irmãos, por mais que às vezes eu acho que eu não prego tão bem, mas nem que eu pregue João 3,16 todo domingo, meus irmãos. Mas uma coisa eu tenho no meu coração, sempre pregarei a verdade. Nós temos que estar atento, dar bom testemunho, ser luz do mundo e o sal da terra, ajudar as pessoas, ser instrumentos limpos na mão de Deus. Como deve ser maravilhoso quando ao longo da nossa vida nós recapitularmos a nossa vida e ver que nós não temos vergonha do nosso ministério. E não é o ministério pastoral que eu estou falando não, é o chamado para pregar as boas novas. De nós olharmos para trás e ver que nós não temos nada o que falar contra a nossa vida, ninguém. Que nós honramos, que nós glorificamos o nome do Senhor. Que todos, meus irmãos, possamos dizer como Jesus disse lá em João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Novamente, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus Cristo te chamou para a boa obra. Ele confiou em você, em mim, para pregar o evangelho da salvação. Que nós possamos honrar com esse compromisso. Amém? Assim como o profeta Samuel. Que essa palavra possa abençoar o seu coração. Irmãos, uma boa semana para vocês em nome de Jesus. Um forte abraço aqui do pastor Rodrigo. Jesus Cristo ama vocês e eu também. Em breve estaremos lá na nossa igreja. A Igreja de Jesus, Batista Novas de Paz. Gostaria de encerrar com uma oração. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos glorificar o Teu nome aqui na terra, Pai. Que nós possamos honrar o Teu nome, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Visita cada família desta igreja, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço. E não esqueça, hoje é o encerramento da campanha. Mandei o link aí na igreja, no grupo da igreja.
Hoje é o encerramento da campanha Jesus Transforma a Minha Família. Que a sua família seja transformado pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.